Hoje a gente vai fundo em um livro do século XVI. Um livro que, de um jeito bem inesperado, acabou servindo de inspiração para uma das ideias mais radicais da cultura brasileira. É uma história de aventura, de perigo e, claro, de um legado que ninguém podia prever. Imagina só ouvir isso. Essa frase, com um certo humor macabro, foi dita pelo povo tupinambá para um prisioneiro apavorado há quase 500 anos. E é exatamente aqui, nesse momento, que a nossa história começa. Pois é, essa é a grande questão. Como é que essa fala, vinda de um ritual canibal, se transformou numa metáfora superpoderosa para a identidade de uma nação? A resposta, olha só, conecta um aventureiro alemão, um grupo de artistas modernistas e a própria alma do Brasil. E para a gente começar a desvendar esse mistério, a gente não vai para o passado distante ainda não. Na verdade, a nossa primeira parada é no começo do século XX, na efervescente cena artística de São Paulo. Ok, vamos entender isso aqui. Em meio a uma baita revolução cultural, esses artistas vêm com uma ideia que, na época, foi um choque. O Brasil deveria se tornar um canibal. Tá, mas o que eles queriam dizer com isso? A ideia aqui não era só ignorar a influência de fora, não. Não, era algo muito mais radical. Era consumir essa influência. Era, sabe, absorver o que era útil e transformar tudo aquilo em algo completamente novo, nosso, autêntico. Uma verdadeira digestão cultural mesmo. E é nesse ponto que a história dá um salto no tempo. A chave para entender o modernismo brasileiro estava o tempo todo, escondida nas páginas de um relato de sobrevivência lá do século XVI. Então vamos lá. Vamos voltar para 1554 e conhecer o autor que, sem fazer a menor ideia, mudaria para sempre o rumo da arte brasileira. Essa foi a jornada do Randstaden, uma expedição que começou com promessa de negócio e acabou numa luta desesperada pela vida. Uma luta que o levou, enfim, direto para o coração da cultura tupinambá. E aqui que está o grande problema. Para os tupinambá, que estavam em guerra declarada com os portugueses, o Staden era só mais um inimigo. E para inimigos capturados, o destino era um só, e era terrível. Vamos dar uma olhada agora em como foram esses meses de cativeiro. Uma experiência que ele, por sorte, registrou com detalhes impressionantes. Olha que loucura! O próprio medo do Staden foi usado contra ele. Quando um francês tentou ajudar, os captores disseram que o pavor dele era a prova de que ele era português. A reação mais humana que ele podia ter acabou, na prática, selando o destino dele. O Staden usou os próprios títulos dos capítulos do livro para criar uma narrativa de suspense, sabe? Ele descreve a captura, os rituais que o deixavam apavorado e a ameaça constante de ser o próximo a ser devorado, até o resgate que foi quase um milagre. Mas o livro dele era muito mais do que só uma história de aventura. E é por isso que ele é lembrado até hoje, séculos depois. O livro é dividido em duas partes bem diferentes. A primeira é essa aventura que a gente acabou de ver. Mas a segunda? Bom, a segunda é uma descrição quase científica da vida dos tupinambá, o que faz desse livro um documento histórico de um valor incalculável. E o Staden registrou tudo, mesmo, desde a organização política e as crenças religiosas, até como eles faziam ferramentas ou preparavam bebidas. Ele nos deu um dos retratos mais detalhados que existem sobre o dia a dia de um povo indígena brasileiro lá no século XVI. E aqui está a grande sacada do Staden. Ele foi um dos primeiros a entender e a registrar que o canibalismo tupinambá não tinha nada a ver com fome. Era um ritual complexo, sobre vingança, sobre honra. Acreditava-se que ao comer um inimigo corajoso, se absorvia a força dele. Agora, vamos avançar no tempo de novo e ver como essa percepção lá do século XVI se tornou a sementinha de uma revolução cultural no século XX. Foi exatamente essa ideia, a de absorver a força do outro, que os modernistas pegaram para eles. Eles viram ali a metáfora perfeita para o que o Brasil deveria fazer com a cultura europeia. Não era para copiar, era para devorar e assim criar algo ainda mais forte. E olha, essa conexão não é uma interpretação nossa. O poeta Raoul Bopp descreve a noite em que a ideia surgiu e conta que o nome de Hans Staden foi citado na hora. O livro dele estava lá, na origem de tudo. E foi assim que a jornada de um aventureiro alemão, escrita séculos atrás, ofereceu um modelo para a identidade cultural do Brasil. Uma identidade que não tem medo do que vem de fora. Pelo contrário, que digere, transforma e torna aquilo parte de si. E a prova de que a importância desse livro dura até hoje está bem aqui. Ele foi republicado pela Fundação Darcy Ribeiro como parte de um projeto para levar obras essenciais para os brasileiros.
O fato de um livro com mais de 450 anos ser considerado leitura fundamental hoje em dia mostra o quão fundo essa história de canibalismo, de sobrevivência e de observação cultural se misturou com a maneira como o Brasil se enxerga. No final das contas, a jornada do Staden deixa uma reflexão para a gente. E se as partes mais sombrias da nossa história forem, na verdade, a chave para entender não só quem a gente é, mas tudo aquilo que a gente pode vir a ser?